Turma do Propósito, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. São os objetivos do nosso grupo. Meu querido irmão, esse salmo era para ter sido postado ontem, o Salmo 38. Vou postar agora o Salmo 38 e 39. Vamos juntos. Vamos lá, sem demora. O Salmo 38, irmãos, é um salmo que vai falar para nós sobre o efeito do pecado na minha vida e na sua vida. Todo aquele que teme ao Senhor, meu irmão, ele não consegue viver no pecado com tranquilidade. Por quê? Porque a natureza dele foi transformada. Uma vez que Deus o alcançou pelo seu amor, ele experimentou esse presente maravilhoso que é poder crer em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aquele que teme ao Senhor, meu irmão, ele não vai conseguir viver tranquilamente no pecado. Não há como. E a gente precisa reconhecer. Quando nós pecamos, irmãos, nós somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui o salmista Davi vai dizer assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Ele começa dizendo: Senhor, não me repreendas. Ele está temendo a repreensão de Deus. No mesmo salmo, no versículo seguinte, ele diz que ele já foi afetado, acertado pelas setas. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Ele está pedindo a Deus para não julgar com a ira, mas ele já sente a mão de Deus sobre ele e as setas cravadas nele. O que são essas setas, irmãos? É que quando nós erramos, o Espírito Santo é certeiro em nos falar ao coração e dizer: olha, você está errado, você está contra Deus, isso não vai acabar mal, o salário do pecado é a morte. Então, nesse primeiro momento, a gente vê no Salmo o salmista confessando a realidade do seu pecado e confessando também que o pecado traz sofrimento, né? Meu querido irmão, o pecado, ele traz um impacto na existência humana. Quando a gente percebe que errou e pecou, se nós não nos arrependermos, irmão, se nós não confessarmos, se nós não deixarmos o pecado, se nós não buscarmos essa paz que só o Espírito Santo pode nos dar, essa reconciliação que o Senhor pode nos dar através do Espírito Santo que opera em nós, produzindo em nós esse arrependimento, nós vamos ser afetados em diversos aspectos. Por exemplo, o salmista descreve aqui o sofrimento emocional. Ele diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação não há saúde dos meus ossos. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu estou podre. Porque os meus pecados, ele tem a impressão que já se elevam acima da sua cabeça, ele tem a impressão que está mergulhado nos pecados. E ele tem a impressão de que o pecado é um fardo insuportável. Ele diz assim: como fardos pesados excedem as minhas forças. Olha a descrição, como o pecado traz para ele uma sensação de algo muito asqueroso. Ele diz assim: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, olha o peso, novamente ele falando, sobremodo abatido e ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Então ele descreve aqui, além de um sofrimento no sentido de algo que produz uma infecção, ele também fala sobre um peso insuportável. Essa é a consequência do pecado. Se alguém, meu querido irmão, se entrega ao pecado, essa pessoa vai ter essa sensação. Ainda que ele esteja entregue à vaidade, aparentemente esteja bem esteticamente falando, vamos dizer, porque muitas vezes a pessoa está no pecado e ela não quer mostrar que está mal, mas a sensação que ela tem por dentro é que o seu corpo está podre, é de que ela está com câncer na alma. O seu ser começa a desintegrar. Ela sente que não há parte sã na sua carne nem nos seus ossos, e isso afeta não só o físico e o emocional, mas também a parte social. Davi, ele diz assim: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. E ele diz: Senhor, na tua presença estão todos os meus desejos e a minha ansiedade não te é oculta. Ele fala: meu coração, Senhor, meu lado emocional, meu coração está acelerado e faltam força e a luz dos meus olhos já apagou. E aí, olha o relacionamento. Ele tem a impressão que todos o abandonaram. Quando, irmãos, nós encontramos alguém que está em pecado, geralmente ele começa a dizer que todo mundo abandonou, mas não é verdade. É ele que, por causa do seu pecado, se afasta muitas vezes e quer dizer que todos o abandonaram por causa do seu pecado. Ele diz: olha, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. Eu me relaciono com muitas pessoas e eu tenho amigos que eu sei quando esses amigos estão correndo de mim, porque sabem do meu ministério, sabem que eu sou pastor. E é interessante porque em determinada época eu via um amigo com frequência e esse amigo começou depois a fugir de mim. E um dia nós tivemos uma conversa sincera e ele acabou admitindo: olha, e o meu medo de você saber o que eu estava fazendo. Então, meu querido irmão, eu não corri, mas ele tinha a impressão que nós estávamos distantes porque ele estava correndo. Então preste atenção, Davi, ele diz: armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer o mal. Vamos pensar que esse salmo de Davi foi escrito na época de Batseba, no período em que ele caiu com Batseba. Era ele que fazia isso. Ele que procurou fazer mal a Urias, que tramou contra Urias, que mandou Urias para a guerra. Mas aí o que a pessoa costuma fazer, quando você vê alguém, preste atenção,
Quando você vir alguém que gosta de acusar as pessoas de determinado pecado, fique atento. Se aquela pessoa fala muitas vezes da mesma coisa, geralmente ela está se vendo nas pessoas. Ah, quando ela fala sem parar, nada mais é do que o reflexo dela. A gente sabe mais das pessoas quando elas falam conosco, muitas vezes, do que ouvindo os outros falarem dela. A gente conhece quando elas falam dos outros para nós. Então preste atenção. Davi aqui ele estava carregado de situações que ele pensava, por quê? Porque ele tinha sido capaz de fazer com Urias, ele achava que qualquer um poderia fazer com ele. E ele diz, ó, mas como surdo não ouço e como mudo não abro a boca, sou com efeito ao que não ouve e em cujos lábios não há réplica. Davi, ele descreve aqui o seu sofrimento também social e relacional, dizendo que ele está se fechando, e ele começa a pedir a Deus, Senhor, o Senhor vai atender. E aí, meu querido irmão, a gente se depara com uma situação que nós precisamos realmente, diante do pecado, diante da confrontação do Espírito Santo, diante de todas as ameaças que temos, dessas consequências, tanto físico, emocional, social, relacional, nós precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor. E ele começa então a dizer para Deus, Senhor, me escuta. Versículo 18, confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Meu querido irmão, diante do pecado só há uma solução, confissão. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você quiser ficar livre, meu querido irmão, do seu inimigo, do seu acusador, confesse o seu pecado ao Senhor. Quando você confessa, aquele que poderia te condenar te perdoa. E aquele a quem ele perdoa, perdoado está. Então, se algum inimigo vier te acusar indevidamente, quem vai te defender é aquele que te perdoou, meu querido irmão. Confesse o seu pecado e deixe e alcance misericórdia. Não se importe, os seus inimigos são mais fortes. Davi ele busca aqui no final pela misericórdia de Deus. Ele diz, da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários. Porque, Senhor, apesar do erro de Davi, eu sigo o que é bom. Verdade, irmãos, a Bíblia faz questão de dizer que Davi foi um homem que andou segundo o coração, exceto no caso ali de Urias. Davi errou feio ali com Urias, não quer dizer que é o único erro, mas esse foi o mais marcante de todos, sem dúvida alguma. E ele diz, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te assentes de mim, apressa em socorrer-me, Senhor da minha salvação. O que a gente pode aprender aqui, irmãos, em termos práticos, rapidamente, para a gente ir para o Salmo 39? Honestidade interior. Primeira coisa, dê nome ao seu pecado, seja honesto. Deus conhece o seu pecado, não adianta você fingir, meu irmão. Então, se você é mentiroso, fala para Deus, eu sou mentiroso. Se você é alguém que é lascivo, você só pensa em sexo, você tem uma pulsão desenfreada, diga, dá o nome. Se você, meu querido irmão, é viciado em qualquer tipo de coisa que te prende, te deixa escravo, diga assim, eu sou escravo disso, me tira disso. Se você é ganancioso, chame-se de ganancioso diante do Senhor, confesse o seu pecado, seja honesto, honestidade interior. Não precisa falar para as pessoas, seu pecado é contra Deus, então você vai falar com Deus e dizer para Deus o seu pecado. Também, meu querido irmão, esteja pronto para aceitar a disciplina do Senhor. Não há pai que ame o seu filho e não o corrija. Se Deus corrige, nos disciplina, é porque Ele nos ama. Aceite. Às vezes a disciplina do Senhor vem acompanhado do convencimento do Espírito Santo em meio ao sofrimento que o nosso pecado nos causa. Seja ele físico, emocional, social, relacional. Então, meu querido irmão, ouça a voz do Espírito Santo, se arrependa, tenha tristeza pelo seu erro e diga ao Senhor, peça ao Senhor para te livrar das consequências do seu pecado. Busque da parte do Senhor a misericórdia do Senhor e tenha certeza que o Senhor é rico em perdoar. E a partir daí, meu irmão, experimente o quão prazeroso é viver uma vida de santidade e comunhão na presença de Deus. Irmãos, coisa maravilhosa é sentir o Senhor perto, é se consagrar ao Senhor, cada dia mais morrer para esse mundo e adentrar aquele ambiente onde Deus está, a sua presença. A presença de Deus, ela está em todo lugar, ela é onipresente, mas perceber essa presença, irmãos, precisa de fato que nós deixemos as coisas do mundo e pensemos nas coisas lá do alto. Um grande beijo, meu irmão. Daqui a pouquinho, Salmo de número 39 também.